Uma boa noite, tudo bem? Ou um bom dia? Se bem que estamos agora através da rede social para mais uma aula de teologia, meus irmãos. Hoje nós estaremos falando sobre a soteriologia. Tudo bem? Você que quiser ser aluno nosso, do nosso curso aí reconhecido pelas convenções, um curso muito abençoado, básico, médio e bacharel livre em teologia bíblico-cristã pentecostal. E estamos começando uma matéria exatamente hoje, que é a matéria soteriologia, doutrina da salvação. Tudo bem? Eu quero que você pegue a tua Bíblia comigo aí. Nós vamos estar lendo um texto agora, capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu João. Capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu João. E está escrito assim, na palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Pessoal, então esse é o texto-chave, o texto áureo, o texto principal para a gente trabalhar a soteriologia, a doutrina da salvação. Está aqui o nosso manual para a gente estar acompanhando aí, tá? Você que quiser fazer parte oficial do nosso curso, deixe o seu nome no comentário. Nós mandamos o material para sua casa e a cada matéria é um material novo. Mensalidade pagas por Pix, você entra no grupo do WhatsApp para retirar dúvidas e assim você vai formando o seu histórico, empilhando as matérias para você se formar e ter o seu certificado. Pessoal, voltando para cá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos entender esse versículo 16 aqui de João 3? João vai dizer, porque Deus, a palavra Deus aqui é Theos, né? O Todo-Poderoso, o Supremo. Porque Deus amou. A palavra amar aqui é agapau. Grego agapau, é o amor incondicional. Então, porque o Ser Supremo amou incondicionalmente o mundo de tal maneira. Essa palavra mundo aqui, pastor Paulo Vitor, paz do Senhor, meu irmão. Essa palavra mundo aqui, no grego, significa toda a terra habitada. Ou seja, onde tiver uma pessoa, seja em qual for o lugar do planeta Terra, o mundo, terra habitada, Deus está, agapau, amando incondicionalmente. Esse Deus que é quem? O Supremo Criador, o Theos. Paz do Senhor também, irmão Animes. Deus abençoe, meu irmão. Vamos continuar então. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, essa palavra tal maneira aqui, é porque João, ele não conseguiu entender de tão forte foi a revelação do Espírito Santo para falar para ele e do amor que Deus tem pelas suas criaturas, que ele colocou tal maneira, porque é inexplicável esse amor incondicional de Deus por suas criaturas, que são seres humanos. Aí ele vai continuar, que deu
A palavra deu aqui é dar no sentido sacrificial. Deus enviou Jesus para morrer no nosso lugar, para que nós pudéssemos receber a salvação. Paz do Senhor, pastor Paulo, ele mandou a paz aqui. Que deu seu Filho unigênito. A palavra unigênito aqui, pessoal, significa aquele que é da mesma espécie do Pai. Então, quando o texto está dizendo aqui que Deus deu seu Filho unigênito, é porque Jesus é o único Filho de Deus que é igual a Ele, porque Jesus também é Deus. Aí a gente entra na questão da trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas unigênito aqui é isso, é aquele que é igual, da mesma essência que o Pai. Jesus não é o Pai e nem é o Espírito Santo, mas Jesus é Deus, com a mesma essência do Pai e a mesma essência do Espírito Santo. Tudo bem? Aí ele vai continuar aqui, ó. Para que todo aquele que nele crer. A palavra crer aqui é quem acredita e obedece incondicionalmente a Deus. Então, ele crê aqui no grego, está no sentido contínuo. Ele creu, ele crê e ele continua crendo por toda a sua jornada aqui na terra. Aqui é a ideia de crer. Para que aquele que nele crê não pereça. Essa palavra perecer aqui no grego é uma palavra escatológica, que é o perecer aqui no estágio final. A separação total e plena de Deus, que será lá no inferno, no lago de fogo, a separação definitiva de Deus. Irmão Alex Queiroz, nosso presbítero abençoado. Deus abençoe, meu irmão. Ou seja, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna, pessoal, no texto grego aqui, não é somente viver para sempre, como se fosse um Highlander. Já assistiram aquele filme Highlander? Pois é. Mas aqui, a vida eterna é ter a vida de Deus dentro de nossa vida. Isso é vida eterna. Muito mais que viver para sempre, é viver para sempre com as características do Pai dentro de nós. Tudo bem até aqui? 17, aí João vai explicar aqui, ó. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, já entendemos, né? Filho unigênito, o único que é igual ao Pai. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, ou seja, a toda a terra habitada, aonde tem um morador no planeta Terra morando, não para que condenasse o mundo, não para que condenasse as pessoas que estão no mundo. Inclusive aqui a palavra grega para mundo é cosmos, ordem de beleza, porque tudo que Deus faz é belo, é lindo, é maravilhoso. Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A palavra salvo de salvação aqui, é o sotéria, tem a ideia de trazer livramento. Mais tarde a gente vai ver isso na apostila. Esse livramento aqui tem várias espécies de livramento. O livramento de Israel diante de uma guerra, o livramento de uma perseguição. No Novo Testamento, essa ideia no grego é o livramento da morte eterna. Tia Irene, paz de Deus, minha tia, Deus te abençoe aí, tá bom? Seja bem-vinda. Então, a ideia de salvação aqui é a salvação de vida eterna, o livramento completo e pleno da parte de Deus. Olha o que João vai dizer no 18. Quem crê nele quem? Em Cristo. Quem crê nele não é condenado. Sabe por quê? Quando Jesus veio ao mundo, ele veio morrer no lugar do pecador, para que o pecador judicialmente se tornasse inocente diante do Pai, porque toda a nossa falha e pecado é transmitida a Cristo, que pagou o preço para nos comprar com sangue precioso. Por isso que quem crê nele não é condenado. Olha só o 18. Mas quem não crê, lembra lá do comecinho do vídeo? Crer significa eu criei, estou crendo e continuo crendo até o fim da minha vida. É depositar a fé em Deus. Quem não crê já está condenado. Por que já está condenado? Lá em Romanos 3:23, guarda isso, Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e destituídos
arrancados, arraigados, fora estão da glória de Deus. Então todo ser humano, ele já nasce condenado ao inferno. Porém, por causa de Cristo Jesus, aqueles que creem em Cristo, através da graça de Deus preveniente, que é a graça que capacita o ser humano a crer, todos que creem através dessa graça, deixam de ser condenados, passam a ser absolvidos e se tornam filhos adotivos de Deus. Deus nos adota por causa do sangue de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, pessoal? Jesus Cristo, Jesus, aquela ideia de Salvador, da palavra grega Jesus, da palavra hebraica Yehoshua, que também é uma tradução para Josué, e também uma tradução para Oséias, que significa Ele é a salvação. Então Jesus Cristo, Ele é a salvação. E a palavra Cristo significa o escolhido. Dentro do Antigo Testamento, essa ideia de escolhido, de ungido, é aquela ideia de pegar o óleo e jogar sobre alguém. Isso passou a ser uma simbologia para que todos aqueles que tinham uma missão especial e recebiam o Espírito Santo, eram o óleo mergulhado sobre eles, ou seja, eram inundados pelo Espírito Santo. Então Cristo é o ungido, a mesma palavra grega para Messias, o escolhido para salvar a humanidade. Tudo bem até aqui? Olha só, viu? Pouquinhos versículos bíblicos. Quanta riqueza de conhecimento nós temos aqui. Aí ele vai continuar. Porque quem não crê já está condenado. Porque não crê no nome. A palavra nome aqui, pessoal, na cultura bíblica, é muito mais do que somente conhecer o nome. É você acreditar ao tal ponto nesse nome, de entregar toda a sua vida para Ele. Porquanto não crê no nome, não confia, não aceita o nome do unigênito Filho de Deus, ou seja, no Filho de Deus que é igual ao Pai, o único da mesma espécie. Aí João vai explicar aqui, continuar. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, a luz aqui é Cristo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens amaram mais a sua velha forma de viver do que querer mudar de vida e aceitar essa luz que é Cristo sobre eles. Porque suas obras eram más. Por que os homens não aceitam Cristo como Salvador? Porque as suas obras são más e eles não querem mudar suas obras. Querem o céu, mas não querem aceitar o Cristo, que é o passaporte para o céu. Versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal, odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Porque o mundo não quer ter obra reprovada. Todo mundo diz que é filho de Deus, pessoal. Mas biblicamente falando, o ser humano, ele é criatura de Deus e recebe o direito de ser filho quem aceita Cristo como Salvador. 21. Mas quem pratica a verdade aqui, pessoal, é a verdade cristocêntrica, tá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Mas quem pratica a verdade vem para a luz é Cristo, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, adentrando aqui agora, de fato, na nossa matéria, depois dessa exposição de João capítulo 3, do 16 até o 21, vamos agora entrar finalmente na questão da soteriologia. Você, para nos acompanhar aí, pessoal, a primeira lição não significa uma aula só. A nossa apostila é dividida em 4 lições, tudo bem? E essas lições geralmente tem mais de uma aula, de 1 hora de aula cada aula. Então você fique esperto aí. A primeira lição vai tratar do quê?
a definição do que é soteriologia, que eu já vou adiantar aqui, a ideia é livramento. Depois, vamos entender o plano da salvação. Vamos estudar um pouquinho sobre o supralapsarianismo e infralapsarianismo. O que é isso? Supralapsarianismo é a ideia teológica de que antes do homem cair no pecado, Deus já tinha todo o plano elaborado e colocado em prática. O infralapsarianismo diz que depois que o homem pecou, após o pecado, então Deus providencia a todas as necessidades para a salvação. Aí também tem aqui na primeira lição a doutrina da predestinação. Pessoal, a predestinação ela é bíblica. Existe a doutrina da predestinação. Todos nós que pertencemos à Igreja de Cristo fomos predestinados, destinados de antemão para ser conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Também vamos estudar a doutrina da reprovação. Por que os homens é reprovado? Uma vez salvo, salvo para sempre? Ou o homem pode perder a salvação? Nós vamos analisar os pensamentos teológicos e o que o texto bíblico tem a ver com a ideia teológica. E depois os tempos da salvação. Salvação no passado, salvação no presente e salvação no futuro. No passado, através de Cristo, Deus nos livrou da sentença do pecado, que era a morte eterna. Hoje, no presente, Deus está nos livrando do poder do pecado. O pecado habita em nós, mas ele não nos domina mais, porque estamos em Cristo. E no futuro, no arrebatamento da igreja, Deus está nos livrando da presença do pecado. Ou seja, o pecado que está presente dentro de nós, ele vai ser arrancado de nós. No passado, então, a sentença do pecado. No presente, o poder do pecado, e no futuro, da presença do pecado. Tudo isso na nossa matéria, soteriologia, a doutrina da salvação. Pessoal, uma primeira coisa que eu quero conversar com vocês aí é, primeiro ponto, é o conceito e definição de salvação. Gente, no círculo cristão, depois da palavra Jesus, a palavra que mais se usa é a palavra salvação. Isso é interessante como curiosidade. Por quê? Quando nós pregamos sobre Jesus, pregamos que ele está salvando. Então a palavra salvação é praticamente que um sinônimo de Jesus. E então a razão principal dessa palavra é pela missão de Jesus, que é, qual é a missão de Jesus, segundo o que nós vemos na Bíblia? Salvar toda a humanidade que habita no mundo, no cosmos, na ordem de beleza, na terra habitada. E o que acontece, gente? Essa palavra é a única razão do homem se tornar cristão, porque ele é salvo. Claro, né, que muitas igrejas hoje nem sobre salvação se prega mais, mas isso é um assunto para outra aula, tudo bem? Então, partindo desse ponto, pessoal, a palavra soteriologia, um pouquinho do termo técnico agora, tá? A palavra soteriologia, ela é constituída de dois vocábulos grego, que é sotérios, que significa salvar, livrar, e logos, que significa estudo. Então, soteriologia é a matéria sobre o estudo da salvação. Não é sobre o estudo do Salvador. O Salvador é Cristo. Estudamos sobre o Salvador na matéria da cristologia, mas estudamos hoje sobre a salvação, que o Salvador Cristo é quem dá. Tudo bem? Então, soteriologia, o estudo, a doutrina da salvação. E o que acontece? Quando a gente estuda a soteriologia, pessoal, a gente vai entender que ela está ligada a tudo que é relacionado
como a providência de Deus para salvar o homem. Por isso que soteriologia é uma das doutrinas mais importantes. A forma que você entender a soteriologia, ela vai te acompanhar para você interpretar todas as outras doutrinas cristãs. Por isso que você precisa entender do jeito certo a soteriologia. Falando aqui sobre soteriologia, cabe aqui um ponto, tá? Que vai estar no assunto e sempre gera essa questão. A Bíblia, ela vai dizer que os eleitos, eles são salvos. Então, a doutrina da eleição, ela é bíblica. O que não é bíblico é algumas interpretações erradas que fazem dessa matéria, desse conceito, dessa doutrina, que é a eleição. Primeiro ponto para você entender aqui, ó. Só os eleitos são salvos. Você não vai ver em nenhuma parte das Escrituras um não eleito ser salvo. Eleito é o escolhido por Deus. A forma que nós somos escolhidos por Deus é simples, é através de Cristo. Quando estamos em Cristo, Deus nos escolhe, Deus nos elege para essa tão gloriosa salvação, porque Cristo é a porta das ovelhas. Tudo bem? Uma outra coisa aqui então, se só os eleitos são salvos, e os não eleitos? Os não eleitos, eles não são salvos. Eu quero te dizer uma coisa, nenhuma escola de interpretação bíblica coloca não eleitos como salvo. Só são salvos os eleitos. Então isso aqui é regra para qualquer escola de interpretação. E um eleito pode perder a salvação? Não. Um eleito não perde a salvação. Então quem perde a salvação? Alguém que deixou de ser eleito. Vocês entenderam? Os eleitos são salvos. E só não é salvo quem nunca foi eleito ou quem deixou de ser eleito. Aí como se deixa de ser eleito? Quando deixa de fazer parte da igreja, fazer parte dos escolhidos. Aí deixa de ser eleito. Tudo bem? Isso tratando a igreja como classe. Como indivíduo, deixa de ser eleito aquele que abandona a fé. É o que nós chamamos dentro do termo técnico de apostasia da fé. Apostasis é retirar, é sair, é abandonar. É abandonar o quê? Sair do quê? Da fé. Então, quem abandona a fé, apostatou da fé, esse também perde a sua salvação. Tudo bem? Tem aqui aquele termo em Hebreus 6, né? Os que foram iluminados e viram a presença do Espírito Santo e vivenciaram e caíram. É impossível iluminá-los ou regenerá-los de volta para Cristo. A palavra ali que caíram, a palavra grega é parapipto. A ideia grega é alguém que estava andando no trilho, caiu do trilho e não tem mais como voltar para o trilho, porque o trem já foi embora. Essa é a ideia de cair, de parapipto, de apostatar, de abandonar. Mas tudo isso você vai aprender aqui na nossa matéria. Estamos só numa introdução. Tudo bem? Pessoal, uma outra questão aqui é a seguinte. A soteriologia, ela trata do quê? De um planejamento de Deus. Que, como eu já disse aqui no comecinho, para alguns foi fixado antes da criação e para outros foi elaborado após a criação e a queda do homem. Independente quando o plano foi elaborado, na eternidade passada, Deus já sabia de tudo que aconteceria e o seu plano já estava preparado.
embora só foi colocado em prática dentro da história Cronos, a cronologia, é o tempo humano. Mas no Kairos, o tempo de Deus, a eternidade, Deus sabia de todas as coisas. Tudo bem até aqui, pessoal? E o que acontece então? Lá na época dos apóstolos, gente, tinha poucas divisões dessa doutrina tão debatida que é a doutrina da salvação. Porque os primeiros cristãos, que veio especialmente do judaísmo, eles sabiam bem o que significava redenção, expiação, reconciliação, santificação. Só que com o passar do tempo e as novas pessoas aderindo a Cristo e a salvação, não tinha tanta similaridade com o texto bíblico. E a partir daí, acabou tendo que ser obrigatório uma volta ao estudo dos primórdios para se entender essa salvação. Tudo bem? Por exemplo, a palavra redenção. Eles conheciam muito bem, mas nós, na nossa era, temos que entender, redenção é adquirir de novo. Adquirir de novo o quê? A comunhão com Deus, a comunhão que Adão perdeu com o Pai, Cristo devolve, isso é redenção, devolver o que se tinha perdido, além de outros significados mais, vamos ficar só com esse. E expiação? Expiação, pessoal, é o ato que devolve a purificação no homem, que faz o Deus olhar para o homem e não querer fulminar o homem, por causa da expiação. O ato que torna o homem puro diante de Deus, capacitando-o a ser amigo de Deus. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. É mais ou menos isso. Aí depois nós falamos ainda sobre a reconciliação. Reconciliação é trazer de volta a amizade íntima com Deus. Tudo isso a soteriologia ensina. E por último, a santificação, que significa tornar-se separado e exclusivo para Deus e para a obra de Deus. Tudo bem até aqui, pessoal? O que acontece então, gente? Voltando um pouquinho na história aqui, lá na Idade Média, salvo pequenos grupos que continuaram firmes ali, esse conceito de salvação, ele era comum para todos. Por quê? Porque a liberdade de pensamento era bastante cercada pela Igreja Católica. Só que aconteceu o quê? Com a chegada do renascentismo, estamos falando aqui de século XIV, hein? E do iluminismo, estamos falando aqui de século XVI. Se despertou no povo, especialmente nos nobres, pessoal, o forte senso crítico sobre questões políticas, sociais e religiosas. Aí nesse tempo foi que se começou uma grande batalha sobre o entendimento da doutrina da salvação, porque os homens começaram realmente a debruçar para entender esse grande mistério revelado nas Escrituras sobre a salvação. Vocês estão me entendendo aí, pessoal? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem fazer aí, tá? E aí o que acontece? Acabou então tendo a reforma protestante. Só que depois disso, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela começou a atacar a soteriologia bíblica, colocando os sacramentos da Igreja Católica como salvíficos, e não a soteriologia, a doutrina dentro das Escrituras. Então o que acontece?
Por um lado, a Igreja Católica pregando seus sacramentos. E os reformadores, por outro lado, respondia com a Bíblia, com as Escrituras. E a Bíblia começou a ser colocada na mão do povo. Isso foi interessante. Aí o que acontece, gente? Quando a reforma se consolidou, e realmente aconteceu, começou a surgir vários e vários grupos da reforma para reformar a igreja reformada. Porque embora houve a reforma, muitos costumes do catolicismo não foi abandonado por aqueles agora que eram denominados como protestantes. Por que protestante? Que protestava contra os dogmas da Igreja Católica. Tanto na questão litúrgica, ou seja, do culto, como na questão teológica propriamente dita. Mas os dirigentes das igrejas reformadas acabaram reagindo com bastante rapidez sobre isso. Aí, pessoal, os principais protagonistas protestantes da sola escritura, que vai acabar caindo na questão da doutrina da salvação da Bíblia, foi, por exemplo, o próprio Jacó Armínio. Jacó Armínio foi tão importante que a doutrina da salvação, que 80% do cristianismo segue, é a soteriologia de Armínio, chamando-se de arminianismo. É onde o homem, ele não precisa fazer nada para ser salvo. É só ele deixar com que Deus faça tudo. E não é uma graça irresistível, mas Deus capacita o homem para ele ter a liberdade de aceitar ou de rejeitar tão grande salvação. Isso é arminianismo. De Jacó Armínio. Mais além de Jacó Armínio, de 1560 a 1609 foi que ele viveu, nós vamos ver também o John Wesley, que ele reformulou alguns pontos do arminianismo clássico. Por exemplo, para você entender aqui, o arminianismo clássico ensina o seguinte, que 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, pela presciência, Deus viu aqueles que aceitariam a Cristo como Salvador através da sua graça. Armínio dizia isso. Tendo Deus conhecimento daqueles que aceitariam a oferta de salvação, agora então ele os predestina, ele os elege e ele assegura a salvação dos tais, pela graça preveniente. Então aqui é uma salvação de indivíduos. E o Jacó Armínio também vai dizer uma coisa, que existem dois tipos de crentes, ou de quem tem fé. Os eleitos, que são aqueles que Deus, pela sua presciência, previu que creriam, continuariam crendo e morreriam crendo, ou seriam arrebatados no arrebatamento da igreja, crendo em Cristo. Esses são os eleitos. Mas Jacó Armínio, ele via um outro grupo. Quem era esse grupo? Os somente crentes. Esses somente crentes são aqueles que não morreriam no estágio de salvação, mas abandonariam a Cristo em algum momento de suas vidas. Isso é Jacó Armínio. Eu citei aqui John Wesley, não foi? O John Wesley, ele deu uma pequena modificada no bojo de Jacó Armínio, no arminianismo clássico. John Wesley vai dizer o quê? Que Deus predestinou não indivíduos propriamente dito, mas ele predestinou a igreja através de Cristo. Então, para John Wesley, a igreja é como que um grande navio. Esse navio, o final desse navio, o porto seguro desse navio é o céu, a salvação. Então, para John Wesley, enquanto nós, indivíduos, fizermos parte da igreja, que é o corpo de Cristo, estamos na posição de eleito, estamos garantidos na vida eterna, na salvação. Porém, se abandonarmos esse navio, o corpo de Cristo, chamado igreja, nós perdemos a posição de eleitos e não seremos mais salvos, a não ser que voltemos para o navio que é a igreja. Só um minutinho.
Quem está entendendo aí, pessoal, diz amém. Além de Jacó Armínio e John Wesley, que é o que nós nos concentramos mais, também tem João Calvino, que ele bebeu muito na fonte do Agostinho Velho, que trouxe o determinismo e fatalismo, que seria o quê? Que Deus, ele elege, ele escolhe, ele salva incondicionalmente alguns, e os outros Deus deixa viver nos seus próprios pecados. Lembra no comecinho da aula? Que o homem já está condenado, porque não tem Cristo. Então, para João Calvino, assim que se entendia a soteriologia, e que nós vamos entender nessas aulas todas essas questões. O irmão Waller me está dizendo aqui, amém. O nome dele está como Ozaki MDS. Irmão Alex Queiroz, fica firme aí. Irmão Paulo, fica firme aí. Bora aprender. Gente, o que acontece então? O legado de John Wesley, ele permanece, por exemplo, nos grupos metodistas ou nas igrejas oriundas do metodismo, como no Brasil, por exemplo, tem a igreja do Nazareno. Enquanto a escola de Jacó Armínio, ela não se segue muito no cenário brasileiro. Os pentecostais no Brasil e neopentecostais no Brasil tendem a seguir mais a ideia de John Wesley para salvação do que a de Jacó Armínio. Jacó Armínio, salvação de eleito. John Wesley, salvação da igreja. É mais ou menos esse ponto. Mas você nunca vai encontrar uma igreja no Brasil 100% arminiana. Porque para ser arminiano tem que seguir todos os pontos de Jacó Armínio. Mas nós seguimos, geralmente, as questões da soteriologia de Armínio, e não todos os pontos que ele seguia. Nesse caso, a igreja metodista segue muito mais os pontos de John Wesley, e os pentecostais seguem a soteriologia de John Wesley, e não os outros pontos. Por isso que nós como pentecostais, nós seguimos a soteriologia arminiana, mas não significa que seguimos a doutrina de Jacó Armínio ou de John Wesley, porque somos pentecostais e é uma variação. Aí tem os pentecostais, tem os carismáticos, tem alguns irmãos também cessacionistas, como batistas tradicionais, mas que seguem a questão da ideia de Jacó Armínio ou da ideia de John Wesley. Tudo bem, pessoal? Irmão Josué, nosso professor Josué é fera demais, irmãos. Teologia de tudo um pouco. Se inscreve no canal dele lá, que você só tem a ganhar, viu? O homem é fera. E sobre o que eu estou falando aqui, essa introdução à soteriologia, o irmão Josué sabe disso aqui de cor, dos pés à cabeça. Muita coisa, inclusive, eu aprendi com ele. Sabia que eu aprendi muita coisa com o irmão Josué? Por quê? Porque esses cursinhos teológicos, irmão, ele só entra no básico ali, a maioria, infelizmente, só entra no básico da doutrina da salvação. Justificação, expiação, redenção, igual eu falei no começo da aula, mas não se aprofunda. Irmão Josué é um grande defensor aí do arminianismo, tanto clássico quanto wesleyano. Pessoal, tudo bem até aqui então? Vamos seguir para o próximo ponto? Deixa eu ver aqui quantos minutos de aula que a gente já está tendo. Dá para a gente ter mais um pouquinho de aula ainda. Então, pessoal, partindo desse ponto, qual que é o próximo tópico? Primeiro, o conceito de soteriologia, né? Soteriologia, doutrina, estudo da salvação, não do Salvador, porque Salvador é Cristo, mas da salvação, é o ato de Cristo salvar. E agora vamos entender um pouquinho sobre o plano da salvação. Gente, primeira coisa, que Deus é o autor do plano da salvação, não há dúvida. Tudo bem? Agora, o que se discute na teologia é como e quando ele elaborou essa tão grande bênção para o ser humano. E olhando para a Bíblia, Apocalipse 13, versículo 8, vai dizer do cordeiro que foi morto
antes da fundação do mundo. Outros textos vai dizer desde a fundação do mundo. Porque na verdade, pessoal, Deus sendo onisciente, onipresente e onipotente, Ele sabe de todas as coisas, em todas as épocas, porque Deus é sempre hoje. Para Deus não existe um tempo que Ele não tenha conhecido, porque para Deus existe só um tempo, a eternidade. Para Deus o presente, passado e futuro é sempre um hoje. Aí o que acontece então? Com base em Apocalipse 13:8, alguns vão afirmar que esse ato da salvação ocorreu na eternidade passada, antes da criação e do pecado do homem, no caso Adão e Eva. Mas uma outra escola vai dizer que foi após o pecado do homem que Deus providenciou o plano para salvar a massa dos homens caídos. Esse primeiro é chamado de supralapsarianismo. Lá onde você estudou teologia, eles não falaram disso não, tá? Mas aqui você fala, nas outras você escuta, na nossa você entende. Nas outras você estuda, na nossa você aprende. É isso aí. Uhul! E esse segundo grupo então é infralapsarianismo, ou seja, supra. Antes de tudo, Deus já tinha o plano elaborado. Infra, depois do pecado do homem, Deus preparou o plano da salvação. Vamos entender essas duas ideias aqui. Tudo bem? Agora o que acontece, pessoal? A elaboração do plano. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, tá? Pera aí. Segura aí. Ao vivo é assim mesmo. Na garrafinha do meu molecote, porque a minha garrafinha eu perdi. Voltando para cá então, o irmão Ozaki falou, ô glória, é o Williams. Então pessoal, voltando para cá, a elaboração do plano. Gente, um plano, ele é construído por meio de um conjunto de métodos e um conjunto de metodologia e de um conjunto de medidas. Você concorda? É assim que é elaborado um plano, seja para qual propósito for. E aí, através desse plano, se desenvolve de forma eficaz e se conclui aquele projeto por causa de um plano bem elaborado. Tudo bem até aqui? Olha o Arthur aqui. Dá aí pra turma, Arthur. Oi. É isso aí. Meu molecote. Esse é meu tesourinho. Ele e minha esposa, meus dois tesouros. E o meu pai, né, que ainda tá com a gente, porque minha mamãezinha Jesus levou. Aí não é ele que é meu tesouro, é eu que sou tesouro dele. E minha tia Roseli, que mora com a gente aqui também, né? Mas vamos lá. Pessoal. Se entendendo essa questão, é admissível que nos conselhos eternos de Deus, Deus elaborou cuidadosamente esse plano, desde a criação até a criação, desde a criação e até a salvação da criação, que ele já tinha previsto que iria cair. Mais na frente, na nossa matéria, nós vamos entender essa questão, tá? De permissão, decreto, etc. e tal. Vamos falar um pouquinho sobre Armínio, aqui os decretos dentro da escola de Armínio, de João Calvino e tudo mais. Então, pessoal, antes de criar o homem, ele sabia que o homem iria cair. Então, o plano já estava elaborado, embora colocado em prática somente dentro do tempo Cronos, quando Adão caiu. Aí vamos lá então, gente. Considerando que Deus é o supremo criador de todas as coisas, tanto as visíveis quanto as invisíveis, está lá em Colossenses 1:16, está lá em Hebreus 11, versículo 3 também. Vamos ler isso aqui, pessoal. Teologia sem Bíblia não serve para nada. Então aqui é Colossenses 1:16. Abre tua Bíblia comigo, vamos ler lá. Colossenses 1:16. Colossenses é lá depois de Gálatas, tá, gente? Vamos lá então.
Gálatas, Efésios, Colossenses. Colossenses 1:16. Deixa eu achar o meu aqui que sumiu, Colossenses. Achei. Colossenses 1:16, lá depois de Filipenses. Olha o que é que Paulo escreveu. Olha só que profundidade. Porque nele quem? O texto aqui está falando de Deus e Cristo. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam dominações, tronos, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É desse jeito. Esse versículo bíblico aqui, pessoal, ele fornece a razão pela qual Cristo é o primogênito, lá no versículo 15. Porque o raciocínio de Paulo aqui é o seguinte: uma vez que nele foram criadas todas as coisas, então, Cristo existe antes do universo. 2, é maior que tudo que foi criado por meio dele, porque ele é quem criou. Tronos, dominações, principados, potestades, todos esses termos, gente, se referem, por exemplo, a anjos, as classificações e qualidades de anjos. Na matéria de angelologia, agora não falhou, a gente vai entender que existem anjos, arcanjo, querubim, serafins, tronos, potestades, e outros nomes mais, para essa corte de seres viventes que tem nos céus. Tudo bem? E também na potestade do ar, né? Agora, essa palavra tronos aqui, pessoal, também se refere a anjos que se sentam em tronos como governantes, como dominações, como domínios, como, por exemplo, lá no livro de Daniel, aquele anjo caído que não deixou o anjo Gabriel entregar a mensagem para Daniel. Aí Miguel, o arcanjo de guerra, foi brigar com aquele anjo lá caído, que estava não deixando a mensagem vir. Aí enquanto o Miguel foi bater naquele anjo caído, o anjo caído da Pérsia, né, que dominava o trono invisível na Pérsia, aí o anjo veio e entregou a mensagem para Daniel. Tudo bem até aqui, pessoal? Voltando para cá, para não virar angelologia, vamos embora aqui então. Então, baseado nisso, pessoal, é uma forma lógica a gente entender que lá no eterno passado, Deus tinha planejado a salvação da raça humana que ele havia de criar. Afinal de contas, ele não é pego de surpresa. Tudo bem até aqui? Pessoal, Gênesis 3:15 é conhecido como proto-evangelho pelas escolas de interpretação aí, vai dizer que Deus tinha já um interesse de salvar o homem. Você quer ver só? Vem comigo em Gênesis 3:15. Olha o que é que está escrito nesse chamado proto-evangelho. Vou pegar aqui na minha Bíblia. Olha só. E porém inimizade entre ti e a tua mulher, e entre tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Aqui então, Deus estava dizendo como é que seria a guerra da descendência de Satanás contra a descendência daqueles que servem a Deus. Tudo bem? Porém, lá no versículo 21, está escrito assim, ó: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu.
Ou seja, Deus providenciou a salvação para Adão e Eva. Desde o início, é Deus quem providencia a salvação para o homem. Não é o homem de si mesmo que resolve buscar a Deus. É através da graça do Senhor que mais na frente vamos falar sobre isso. Então, pessoal, se a gente ficasse só inclinado com esse texto aqui, a gente ia ser inclinado a pensar que foi ali que tudo começou, após a queda. Mas se a gente ler Efésios 3, do 9 ao 11, Apocalipse 13, 8, nós já vamos ler. A gente vai ver que Deus tinha um plano anterior ao pecado. E que esse plano tinha bastante mistério sobre ele. Mas na plenitude dos tempos, segundo Gálatas capítulo 4, versículo 4, esse plano foi revelado e executado aos homens. Tudo bem? Vamos ler então Efésios 3, do 9 ao 11, e depois Apocalipse 13 e 8. Efésios 3, do 9 ao 11, e depois Apocalipse 13 e 8. Pega a tua Bíblia aí, eu pego a minha aqui. Vocês não estão entendendo, pessoal? Amém? O assunto é complexo, mas não é tão difícil. Efésios 3, do 9 ao 11, eu vou ler aqui para vocês. Achei, olha só. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos, olha só, desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Ou seja, nem os anjos sabiam, conheciam os mistérios do Evangelho. E através da igreja é revelado esse mistério que foi guardado em Deus desde a eternidade, desde os séculos passados. Olha o versículo 11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então esse plano aqui é desde os séculos antepassados. Agora, o plano da salvação. Agora, você quer saber outro texto aqui? Foi Apocalipse 13, versículo 8. Vamos ler lá. Apocalipse 13, versículo 8. Vamos atenção na questão da soteriologia, tá? Em Apocalipse, senão a gente entra e vira escatologia. Apocalipse 13, versículo 8. Olha o que é que está escrito. E adoraram todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, quando Deus fundou o primeiro alicerce para criar o universo, Cristo já tinha morrido na cruz e ressuscitado dentro da eternidade divina. Isso aqui é muito interessante. Tudo bem até aqui? Agora, o que acontece? Essas palavras aqui, pessoal, ela vai remeter que a morte redentora, a morte para se devolver a comunhão do homem com Deus, como explicamos redenção no começo da aula, de Cristo pela humanidade, já faz parte do plano de Deus desde a eternidade passada. Então Deus não foi pego de surpresa. Tudo bem até aqui, gente? Então bora. Pessoal, embora essa revelação que nós falamos aqui de Gênesis, de Efésios, de Colossenses, de Apocalipse, tenha sido completa na plenitude dos tempos, muitos aspectos dessa salvação ainda estão para ser compreendidos por nós cristãos. E talvez nunca compreenderemos todos os mistérios que estão na Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus para a salvação do homem. Mas talvez nunca nós vamos conhecer aqui em carne todos os mistérios que estão revelados aqui na palavra de Deus. Porque é o finito, que somos nós, tentando entender o infinito, que é Deus, através do documento que Deus deixou para nós registrado, que é a Bíblia Sagrada. Tudo bem, gente? Vamos continuar então. Por exemplo, Paulo,
Lá em Efésios 1:10, ele declara que finalmente, na plenitude dos tempos, Deus tem o propósito de fazer convergir todas as coisas em Cristo. Tudo a finalidade termina em Cristo. Tudo bem até aqui? Tudo termina em Cristo. Tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Foi o que a gente leu agora em Efésios. Agora, esse texto, pessoal, ele é muito debatido. E alguns estudiosos pensam até que Deus vai salvar todos. Pelo fato de tudo convergir a Cristo, não é que no final todos vão ser salvos, mas é que o plano de Deus vai ser executado assim como foi elaborado lá desde a fundação do mundo. Por exemplo, o R.N. Champlin, inclusive se você não tem a enciclopédia do R.N. Champlin, é uma espécie de dicionário teológico, doutrinário, histórico. Se você não tem o R.N. Champlin, versículo por versículo, você deveria ter, porque traz uma questão histórica, cultural, em qual nenhum outro comentário traz. A questão doutrinária, há algumas controvérsias, mas a questão histórico e cultural é muito, mas muito bom. Se você não tem, tenha. Mas o R.N. Champlin, por exemplo, por causa desse texto, se tornou e ensinou o universalismo. O universalismo diz mais ou menos assim, que todas as prerrogativas bíblicas para se manter salvo, para ficar esperto, para não pecar, para não abandonar Cristo, tudo isso na verdade é só uma figura de linguagem, porque na verdade, no final, todos serão salvos. Mas isso não está certo no conceito bíblico, não está dentro da ortodoxia doutrinária, tá? Mas por causa desse versículo ele ensinava assim. Irmão Expedito Silva, paz do Senhor, Deus abençoe, meu irmão. Emerson Lima, nosso aluno de correspondência, Deus abençoe, paz do Senhor. Agora, pessoal, dentro dessa questão do plano, já que nós entendemos que a elaboração do plano foi desde a fundação do mundo, foi na eternidade, qual que é a importância de se conhecer esse plano? Lembra no começo da aula que eu falei que a forma que você entender a soteriologia, ela vai influenciar em todas as demais doutrinas, queira ou não queira? Então, pessoal, é importante conhecer o plano da salvação. Por exemplo, tem pessoas que vivem por viver. Pouco me importa de onde é minha origem, para onde eu vim, para onde eu vou. E eu quero aproveitar o máximo dessa vida. Eles não falam, tem muita gente que fala isso. Não estão nem aí com a importância da salvação. Inclusive crentes que não estão nem aí para estudar a palavra de Deus. Gente, teologia, escola bíblica, seminário, não é só para quem quer ser obreiro, não. É para todo crente. Porque todo crente precisa conhecer a palavra de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Vocês entenderam, gente? Mas vamos lá então. Isaías falou no capítulo 22, versículo 13: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não sabiam que o amanhã existe uma eternidade, com Deus ou sem Deus. Aí Sócrates, pessoal, que alguns dizem que Sócrates ele era cristão antes de Cristo, por assim dizer, pela mobilidade moral que ele ensinava e pregava, ele falou assim, uma vida sem ser examinada não é digna de ser vivida. Ou seja, gente, para ele, um homem que não se importa com a sua existência, de onde veio, por que veio, para onde vai, dependendo do caminho que escolher, para ele, esse homem nem era um homem, mas era um espectro. Por quê, pessoal? A gente não existe por acaso, mas existe por uma causa. Sabe qual é a causa? Glorificar a Deus. Essa é a causa da nossa existência. Tudo bem? E aí, quando a gente entende esse princípio, a gente vai olhar diretamente
para a direção certa. Vem cá, Luísa. Ah, minha sobrinha Luísa tá na nossa live hoje. Fala oi pra turma. Aê! Ela e o Arthur, essa dupla dinâmica. Então vamos continuar aqui, pessoal. Então, quando a gente conhece esse plano, a gente vai para a direção certa. E qual é a direção certa? Conhecer a palavra de Deus. Tudo bem? O que Deus tem planejado para nós? No aquém da atualidade e no além da eternidade. O que Deus tem reservado para nós? Se a gente não entender nada dessas coisas, pessoal, seremos apenas como um espectro. Mas como poderemos saber dessas coisas tão misteriosas? Através das escrituras, pessoal. É o que Deus deixou revelado sobre quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele quer, quem somos nós, o que temos que fazer e o que não temos que fazer. Está aqui na Bíblia. Amém, pessoal? A Bíblia é como um GPS que nos ensina o caminho a ser seguido. Aí dentro disso, pessoal, o próximo tópico: como podemos conhecer o plano de Deus? Gente, a Bíblia, nela reside tudo o que precisamos saber. O problema é que nós, enquanto estudantes das Escrituras, muitas vezes queremos saber o que a Bíblia não quer explicar. Em vez de se concentrar naquilo que ela revelou para nós. Você entendeu? Aí o tópico aqui é como podemos conhecer o plano de Deus. Gente, esse conhecimento do plano de Deus para nossa redenção só pode ser alcançado por um método: é a leitura expositiva da palavra de Deus. Deus se faz conhecido, o seu propósito conhecido, o seu caráter conhecido e o futuro da humanidade conhecido através da Bíblia. A base da revelação para o homem está na Bíblia. Algumas coisas na Bíblia são escritas por referência, outras por inferência, e algumas coisas entendemos como pressuposto. Porém, tudo está lá. Guarda uma coisa comigo aqui, pessoal. A interpretação literal da Bíblia é a mais correta. Outra interpretação, como alguma figura de linguagem ou alguma tipologia, só deve ser usada quando usado de forma literal for um absurdo o que está escrito ali. Aí vamos buscar então, dentro da cultura do Novo Testamento e do Antigo Testamento, o significado dessas questões. Tudo bem? Porque não existe a revelação diferente na Bíblia, além daquilo que ela quer dizer. Não existe na Bíblia uma revelação profunda, misteriosa, que só através do alegorismo que nós vamos entender. Pessoal, nós não usamos o método de alegoria, embora a Bíblia tenha alegoria. O método de interpretação alegórica, ele deixa de lado a leitura usual e literal e coloca sempre alguma coisa diferente do que aquilo que o próprio texto está dizendo. Nós não adotamos essa interpretação. Mas a Bíblia tem algumas alegorias, o próprio Paulo. Alegoria, no termo grego, é você trazer dentro de um fato histórico algumas profundidades espirituais e práticas e lições além do que só a parte histórica que está no texto. Por exemplo, Paulo vai dizer que a história de Agar representa o judeu que não tem Cristo, vive na lei. Vai dizer que a história de Sara representa aquele que crê em Cristo, é o da fé.
Então, embora a Bíblia tenha alegorias, nesse sentido, nós não usamos o método alegórico de interpretação dentro do que se tem hoje. Tira-se a intenção do autor e se coloca significados totalmente diferentes. Inclusive, nós que somos pregadores, temos que tomar cuidado em alegorizar demasiado a palavra de Deus. Irmã Sônia Emídio, paz do Senhor, mais uma aluna nossa aí. Tudo bem, pessoal? Então, se contente com aquilo que Deus revelou. Temos que tomar cuidado com certas aplicações, pois muitas delas fogem do que Deus está falando no texto e acabamos ficando com aquilo que Deus não falou e é coisa da cabeça. Por exemplo, há uma interpretação alegórica do livro de Cantares de Salomão. Alguns dispensacionalistas como Scofield vai dizer que ali é uma alegoria, em que o amor de Salomão e Sulamita tem algo muito mais profundo do que eles, porque representa o amor de Deus para com Israel e o amor de Cristo para com a sua igreja, mas isso não é usual dentro dos dispensacionalistas. Ed Woods, por exemplo, daquela Bíblia ACF de estudo, compra essa Bíblia, assim que não tem, tá? Bíblia ACF de estudo, vai dizer que não tem alegoria em Cantares. Cantares, ele serve como um exemplo de amor para nós amarmos nossos irmãos, para nós amarmos a igreja como um todo, do mesmo jeito que Salomão amou a Sulamita. Ali não tem alegoria, é uma história literal de o amor conjugal de um homem e uma mulher. Não tem alegoria ali. Então, a maioria dos intérpretes dispensacionalistas pensa como Ed Woods. Poucos intérpretes clássicos pensam como Scofield, que vê uma certa alegoria em Cantares, por exemplo. E outras também, tá? Mas não é para a aula de hoje. Só estamos falando disso porque caímos num ponto aqui de que a Bíblia, ela explica os caminhos que devemos seguir. Tudo bem até aqui, pessoal? Gente, eu vou estar encerrando esta aula aqui, porque já deu mais de 1 hora de aula. A próxima aula, essa semana aqui nós vamos ter uma bateria de aulas na semana, tá? Você se prepara aí. A próxima aula vamos falar sobre a escola suprassariana e a escola infralapsariana também. Como não vai dar pra gente falar sobre essas coisas no tempo que nós dispomos, preferimos terminar a aula e na próxima vez a gente volta. Vem aqui, Lolo, dá tchau pra turma. Vem aqui, Arthur, dá tchau pra turma. Tchau! Tchau, até outro dia.